boa noite, meus amigos, companheiros. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que vão nos assistir posteriormente. Recebam aí o nosso abraço carinhoso. Estamos juntos mais uma vez no nosso programa Na Era do Espírito, dando aí mais boas-vindas mais uma vez ao nosso irmão Marcos, que trouxe para a gente a reflexão espiritualidade na educação. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Dircineia. Olá a todos que estão nos acompanhando. Graças a Deus está tudo bem. Vamos a mais um Na Era do Espírito para conversarmos aqui sobre educação, sempre através dos princípios espíritas, e que possamos até o final estarmos aqui envolvidos em boas vibrações de amor e de paz. Isso mesmo, Marcos. Então, antes de nós iniciarmos, vamos aí fazer a nossa prece, nos conectando, nos deixando envolver por esses benfeitores que estão ao nosso redor, que prepararam este momento para esse trabalho, que nos preparam sempre, que possamos nos unir a eles nesse momento de reflexão, de entendimento, para que, nos colocando à disposição desse Evangelho, sejamos praticantes, sejamos aqueles que vivenciam, sempre dando graças a Deus por todas as oportunidades. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra para o Marcos aí, ele que vai refletir conosco. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Dircineia. Hoje nós estamos trazendo como tema do programa a questão da espiritualidade na educação. Nós constatamos na atualidade que pais e professores estão muito preocupados em que filhos e alunos aprendam, ou seja, que desenvolvam habilidades, que adquiram conhecimentos, que tenham uma formação técnico-profissional. Naturalmente que tudo isso é importante, mas nisso estamos deixando em segundo plano questões mais importantes, porque são questões que nos fazem refletir sobre a vida e nos fazem procurar o significado maior e mais profundo do viver. São 4 questões muito importantes. Vamos a elas. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Essas 4 questões, que são respondidas pela doutrina espírita, estão muito longe do trabalho educacional que atualmente fazemos na família e na escola, porque isso está um tanto quanto soterrado por essas preocupações de ordem material, de ordem intelectual, e que nós temos visto serem muito trabalhadas. E então, a nossa realidade espiritual, porque essa é a grande informação do Espiritismo, aliás, é base de um novo sistema educacional, que nós somos espíritos, somos imortais, não morremos, e que estamos atualmente reencarnados, ou seja, a criança, o ser humano é um espírito reencarnado. Essa visão espiritual da vida está muito mal trabalhada. Por isso, então, quando o ser humano ele não tem essa visão espiritualizada de si mesmo e da vida, ele tende a se deixar levar pelas questões da vida corporal, da vida material. E se ele traz das suas existências passadas tendências ainda muito fortes em relação ao egoísmo e o orgulho, que, segundo os espíritos superiores, são as 2 grandes chagas morais da humanidade, ele não vai conseguir entender, e muito menos colocar em prática, a fraternidade, a solidariedade, o respeito ao próximo,
porque tudo isso depende de uma visão mais espiritualizada da própria vida. Então, o Espiritismo nos diz que, sendo espíritos imortais, presentemente reencarnados, somos criados por Deus. Ou seja, Deus é o Pai de todos nós, os seres humanos. E que Deus nos destina a um dia chegarmos à perfeição, que é simbolizado pelo estado de espírito puro. Ou seja, a máxima inteligência que podemos ter com o máximo sentimento que podemos desenvolver. Estamos longe disso. É uma verdade. Aqui estamos na Terra, um planeta de expiações e provas, que recebe espíritos moralmente imperfeitos. Mas estamos na caminhada, estamos na jornada, porque a lei que rege o universo, lei divina, é a lei de progresso. Tudo sempre evoluindo. Não seria maravilhoso se isso fosse de fato trabalhado na educação, tanto na família quanto na escola, que são os dois grandes institutos humanos que promovem a educação de todos nós, que renascemos, que reencarnamos aqui na Terra. Podemos imaginar a educação lá desde o berço, trabalhando conosco o potencial divino que possuímos. Sim, porque quando Deus nos criou, ele nos deu em germe, em potência, tanto a inteligência quanto o sentimento, que vamos desenvolvendo gradativamente através das experiências reencarnatórias, seja neste mundo, planeta Terra, seja em outros mundos, nessa escalada ascensional da evolução. E aí, desde o berço, nossos pais conversaram conosco, trabalharem conosco, o quem somos, o espírito imortal, o de onde viemos, do mundo espiritual, o que estamos fazendo aqui, dando continuidade ao nosso progresso intelectual e moral, e para onde vamos, ou seja, o retorno depois da morte ao mundo espiritual. Não seria isso maravilhoso, fantástico, nos dando uma outra visão sobre nós mesmos e a vida? E, na sequência, a escola também trabalhando a nossa realidade espiritual? Não estamos dizendo aqui, e que fique bem claro isso, que pais e professores tenham que nos ensinar o espiritismo e nos tornar espíritas. Essa é uma outra questão. O que nós estamos aqui falando é que, tanto na família quanto na escola, é preciso trabalhar a nossa realidade espiritual e, portanto, a nossa espiritualidade. Porque não somos o corpo, somos a alma ou espírito. Isso não é exclusividade do espiritismo, porque o catolicismo ensina isso. As diversas correntes do protestantismo também ensinam isso. O budismo ensina também a nossa realidade espiritual, e assim como outras religiões e mesmo algumas filosofias, que não são materialistas, são filosofias espiritualistas, considerando a alma que transcende este corpo físico. Não seria maravilhoso que tudo isso saísse do papel, saísse do discurso e tornasse realidade na educação? Essa é a proposta do Espiritismo. Agora, se esse ser humano que está recebendo essa educação, se ele vai abraçar os princípios do Espiritismo ou não, essa já é uma outra questão. Ele pode perfeitamente enveredar por qualquer crença religiosa, ou mesmo não abraçar nenhuma delas.
Porque o mais importante nesse trabalho da espiritualidade na educação é tornar esse ser uma pessoa do bem, é desenvolver nele o sentimento, ou seja, a disposição afetiva dele para com os outros seres humanos, mas também com todos os seres da criação, com a natureza, com a vida. Porque temos sentido muita falta de sentimento. Estamos assim vivendo o nosso dia a dia, preocupados com as questões financeiras, profissionais, a compra no supermercado, os passeios, os problemas com os familiares, e vai por aí afora. E muitas vezes nos desligamos completamente da nossa realidade espiritual. Muito mal lembramos de orar e nos sintonizar com Deus, nosso Pai. Lembrar, então, dos bons espíritos, do nosso guia ou mentor espiritual, muitas vezes isso passa batido, direto, porque estamos mergulhados em tudo que é ligado ao dia a dia material. E quando planejamos o dia de amanhã, mesmo tendo um olhar um pouco mais distante para o futuro, não saímos aqui da Terra. E nós, em grande parte, nem nos preparamos para morrer, mesmo sabendo que isso um dia vai acontecer, porque é uma fatalidade da qual nenhum ser humano escapa. E então, a teoria religiosa, a teoria filosófica da alma, ou no caso daqui do espiritismo, da continuidade da vida após a morte, a reencarnação, o nosso potencial divino, tudo isso fica soterrado, fica em segundo plano. Isso acontece porque lá na infância nós não recebemos esses princípios. Nada disso foi trabalhado conosco. E aí, dia a dia, da sobrevivência material, vai nos sufocando e vai nos direcionando. Por isso, o Espiritismo aponta a necessidade da espiritualidade na educação. E aí nós vamos compreender o verdadeiro sentimento de caridade. Porque a caridade é o único caminho de salvação. Não tem outro caminho. Jesus foi muito claro em relação a isso, quando, por exemplo, ele relatou a famosa parábola do bom samaritano. Quem foi que usou de compaixão e misericórdia para a pessoa que foi assaltada na estrada? O samaritano. Aquele que não pensou duas vezes. Ele simplesmente socorreu, deu de si mesmo, preocupou-se com o outro, mesmo sem saber quem era o outro. Compaixão e misericórdia fazem parte do amor em ação. E esse é o grande significado da caridade. Então, trabalhar a espiritualidade na educação é levar o educando, seja ele quem for e a idade que tenha, a se sensibilizar para com o outro. Ou seja, saber se colocar no lugar do outro, saber sentir o outro. E isso tem faltado muito, porque temos visto gerações indiferentes, insensíveis. Então, a proposta do Espiritismo é que na educação, na família e na escola, possamos trabalhar a nossa realidade espiritual e mortal, que possamos, nesse campo da espiritualidade na educação, sensibilizar os corações,
despertar as consciências para essa realidade espiritual e a finalidade maior do porquê estamos vivendo aqui na Terra. O porquê renascemos aqui, que é para reparar o mal que porventura tenhamos feito no passado, para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso potencial divino e aprender a amar o nosso próximo, amarmos-nos. Por isso Jesus foi claro: amai-vos uns aos outros. E depois vem o Espírito da Verdade e diz a nós, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Portanto, o amor é a base, é a essência da vida. Mas sem a espiritualidade, ele fica apenas um tema de debate teórico e que muitas vezes desvia o amor daquilo que verdadeiramente ele é, porque o desliga do sentimento. Muitas pessoas confundem o amor com o sexo, com a sexualidade. Mas amor é sentimento, sexo é energia. Ambos são divinos e devem ser trabalhados para desenvolver o bem, o belo, mas não são sinônimos, não se equivalem, não são a mesma coisa. Então, a proposta do Espiritismo, na família, na escola, na evangelização no centro espírita, é trabalhar a espiritualidade do ser humano, despertando e desenvolvendo o seu potencial divino. Por isso, Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, levanta a tese de trabalharmos a educação moral do espírito reencarnado, que hoje nós falamos de educação do espírito, e alguns falam também em evangelização do espírito. Quando trabalharmos a espiritualidade, quando levarmos o ser humano ao encontro consigo mesmo, ou seja, um encontro com o seu eu espiritual, a sua realidade imortal, nós vamos começar a transformar a humanidade para melhor. Por quê? Porque estaremos fazendo os indivíduos se transformarem moralmente e abraçarem uma visão espiritualizada da vida, e isso automaticamente começa a realizar a transformação moral da sociedade, da humanidade. E aí vamos ser mais fraternos, mais solidários, mais afetivos, porque estaremos, então, colocando o amar-vos uns aos outros em prática, sabedores que a vida não se circunscreve simplesmente a nascer, viver e morrer. Na verdade, a vida está inserida no renascer, viver e viver para sempre. Essa é a visão que o Espiritismo nos dá, sendo uma filosofia espiritualista da vida e, ao mesmo tempo, uma filosofia moralizante, e que abraçamos e que precisamos colocar em prática. Precisamos viver no nosso dia a dia. E aí não nos deixarmos levar pura e simplesmente pelas coisas materiais. Então, trabalhar a espiritualidade na educação é fazer com que todos os educandos da infância à madureza saibam responder às 4 grandes perguntas que nos levam a descobrir a essência da vida. Vamos então repeti-las. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? 4 perguntas essenciais para termos uma nova visão sobre nós mesmos, sobre a vida
e o que nos espera, o que nos aguarda no futuro, que é sempre dependente daquilo que estamos fazendo no hoje, que traz as repercussões do ontem. Ou seja, ontem, hoje e amanhã estão entrelaçados e são dependentes. Portanto, temos que pensar com seriedade e com maior profundidade naquilo que estamos fazendo na educação e daquilo que estamos fazendo na nossa vida. E isso é o Espiritismo, que nos leva sempre a pensar. E, essencialmente, educar é fazer pensar. Mas isso é tema para um outro programa. Hoje nós ficamos com essas reflexões sobre a importância, a necessidade e as consequências de trabalharmos a espiritualidade na educação. Então, devolvo a você, Dircineia. Essas são as reflexões que nós tínhamos a trazer hoje. Seu microfone, Dircineia. Eu estava tão aqui intertido, escutando, que eu já estou até respondendo. Mas é verdade isso que você falou, é muito importante nós percebermos que nós temos que mostrar aí para as nossas crianças essa espiritualidade, esse sentimento, né? Que nós seremos amanhã o que nós fizermos hoje. E a consequência do que nós fizermos hoje vai vir sobre nós mesmos, não sobre o outro. Porque é uma forma de nós passarmos aí, né, para as nossas crianças, para os nossos queridos, a responsabilidade também nessa construção do mundo, né? Que às vezes as pessoas acham que são aquelas tarefas muito grandiosas, né? E às vezes a gente fazendo assim a nossa parte ali no nosso lar, na nossa caminhada, a gente já está contribuindo muito, né? Para o nosso benefício, principalmente, que a gente é sempre o primeiro beneficiado, mas para todo o entorno ali. Então a gente tem que despertar mesmo essa espiritualidade, a gente tem que se ver aí como espírito imortal. E a hora que você estava fazendo as perguntas, né? Que as perguntas assim, que a gente fica. Aí eu fico assim, gente, às vezes a gente se faz essa pergunta, né? Mas aí o momento em que a gente acha a resposta, as coisas ficam mais claras pra gente. O negócio é buscar, né? Buscar. Se a gente não entender agora, a gente vai de novo. E vai, um dia a gente entende. Sem dúvida, Dircené. E lembrando, né, que essa questão de trabalhar a espiritualidade na educação e a busca da resposta a essas perguntas nos leva também a ter que conhecer, a ter que pensar, raciocinar. Então, o Espiritismo não está fazendo uma proposta de descartar o desenvolvimento da inteligência, das habilidades. Não. Nós precisamos disso para fazer essa busca de nós mesmos e dessa questão da realidade espiritual. E aí, então, nós vamos equilibrar, né, o desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento moral e espiritual. Então, essa é a proposta do Espiritismo. E como lembrava o Descartes, o grande filósofo francês, né, eu tenho que duvidar, porque duvidando é que eu vou acabar encontrando a realidade. Quando ele chegou lá no penso, logo existo, foi justamente duvidando de tudo para tentar encontrar a realidade. E quando ele encontrou essa realidade, né, pensando, raciocinando, ele disse assim mesmo: bem, se eu penso, é porque eu existo. Porque se eu não existisse, eu não poderia pensar. E aí, então, o penso, logo existo. Mas já que eu existo, quem sou? E aí, então, a busca dessa nossa realidade. Exatamente, né? Ele então se descobriu ali, né, existindo, que é interessante, né, se a gente fizer essa análise, né? E aí agora ele quer saber, já que eu penso, logo existo, eu existo
Para quê? Da onde que eu vim? Aí vem toda uma série, né, de questionamentos, que é o que você falou, né? O espiritismo ele não descarta, a gente tem que duvidar, a gente tem que questionar. Eu acho que faz parte até para a gente do nosso entendimento, para que a gente entenda melhor. O questionar quer dizer que a gente tem dúvidas, não que a gente não vai acreditar, né? Mas que a gente tem dúvidas e é necessário que essas dúvidas elas sejam esclarecidas. Então a gente vai buscando aí esses questionamentos que é importante, né? Eu acho que no espiritismo, eu me lembrei a hora que você estava falando do Herculano Pires, né? O Herculano Pires sempre falou, né? Ele sempre foi muito questionador, mas ele sempre foi aquele questionador com embasamento, né? Ele sempre trouxe o espiritismo ali de uma forma muito fidedigna, muito, como é que eu vou dizer assim, acompanhando Kardec, ele nunca se desvirtuou. Mas isso não quer dizer que ele não duvidava e não questionava, até para ele aprender e entender aquilo que estava sendo passado, né? Mas, como diz você, meu amigo, isso é uma outra história, um outro estudo, não é verdade? Vamos deixar, mas a gente só joga a sementinha assim, né, gente? Ó, daqui a pouco a gente está de volta, viu? Aqui. Marcos, nosso abraço carinhoso, muito obrigada. A todos vocês que estão conosco também, o nosso agradecimento. Estejam sempre conosco, estejam sempre nos acompanhando, compartilhem aí o nosso programa, para que a cada momento, né, cada vez mais a gente possa ir contribuindo, né? Não só o Marcos trazendo a reflexão, né, a gente aqui com ele, mas contribuindo aí no todo, para que a gente possa ir sanando as nossas dúvidas, né, indo aí entendendo qual o real motivo da nossa reencarnação, da nossa existência. Então eu convido todos vocês aí junto conosco a agradecerem ao nosso Pai amoroso, que nos criou com tanto amor, ao nosso irmão Jesus, que veio nos trazer aí seus exemplos, veio nos trazer aí a sua vivência, o seu aprendizado, e a todos os benfeitores que nos acompanham sempre, nos inspirando e nos intuindo para o bem, para o caminho que nos aproxima das leis divinas, que alivia o nosso coração e amplia o nosso entendimento. Assim, agradecendo sempre pela oportunidade que temos, gratos por momentos como esse de reflexão, damos graças a Deus, que assim seja. Então, nosso abraço a todos, né? Mais uma vez a gente agradece aí ao nosso querido irmão Marcos. Até o próximo programa na Era do Espírito. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.